From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. E a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Juntos mais uma vez nesta programação abençoada, programação que vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Estamos meditando no livro de Êxodo, capítulo 16. Hoje nós vamos meditar a partir do verso 22 do capítulo 16. E você que deseja acompanhar toda esta programação, nós temos a nossa playlist desde o capítulo 1 do livro de Êxodo até aqui o capítulo 16. Você pode acompanhar toda essa programação através do nosso canal aqui no YouTube. Lembrando que você pode solicitar mensagens do profeta de Deus para esta era, William Marron Grana. Você pode fazer a sua solicitação aí nos nossos comentários e nós estaremos enviando gratuitamente para vocês a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as nossas meditações têm como base a mensagem do profeta, não o conhecimento teológico ou apenas algo humano fabricado em 4 paredes, mas Deus ainda continua falando através dos seus servos, os profetas. Então, Êxodo capítulo 16, a partir do verso 22, que diz assim: No 6º dia colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhem, e tudo o que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: Comam isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá nada a recolher. No 7º dia algumas pessoas saíram para o recolher, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso ele, no 6º dia, lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro branco, com o gosto de bolo de mel. Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra mais uma vez. Nós encontramos então aqui um texto que nos mostra Deus cuidando dos seus filhos na jornada. Deus sempre cuida dos seus filhos na jornada. E ele dá esta ordem para eles, que no 6º dia, aqui no verso 22, que no 6º dia eles colheriam alimento em dobro. Observa que Deus sempre tem o cuidado de orientar o que deve ser feito e como deve ser feito. A palavra de Deus não pode ser tratada de qualquer maneira, mas Deus sempre tem este cuidado de falar o que Ele quer e como Ele quer. Não adianta você apenas saber o que Deus quer. Davi sabia
que era da vontade de Deus que a arca deveria voltar para Israel. O lugar da arca não era lá com os filisteus, o lugar da arca era realmente com os filhos de Deus. Então ele sabia que tinha que ser feito, porém, ele ignorou o como ser feito. Então o importante é você saber que Deus deseja e como ele deseja. Isso é muito importante, por isso que Deus se ocupou com esses detalhes. E aqui nós vemos que eles então tinham que amanhã é repouso, verso 23, né? Amanhã é repouso, o sábado dedicado ao Senhor. Ele é Senhor do sábado. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele disse isso, até do sábado ele é Senhor. Muitos falam que nós devemos guardar o dia de sábado. Mas, irmãos, o Senhor Jesus Cristo é o nosso sábado. Você sabia disso? Que o Senhor Jesus Cristo é o nosso sábado. Porque o sábado significa descanso. Vocês podem observar aqui no verso 23, amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. Aonde nós repousamos? Jesus Cristo disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Nosso repouso é o Senhor Jesus Cristo. Se você está em Jesus Cristo, então você tem um repouso de apenas um dia, de apenas algumas horas. Não, você tem um repouso eterno. Sim, nós temos um repouso eterno. E este repouso, este sábado aqui do Antigo Testamento, estava apontando lá para Jesus Cristo, que é o nosso repouso eterno. Deus estava também, meus irmãos, dando essas instruções para começar a moldar os filhos de Israel. Então ele começa aqui a moldar os filhos de Israel ao padrão de como deveriam as coisas acontecerem. Os dias de descanso, depois isso vai virar o quarto mandamento, lá em Êxodo 20, quando nós chegarmos lá, nós vamos ver com detalhes isso. Então esse padrão que nós estamos vendo, ele incorpora a confiança na provisão do Senhor para algo que Israel não teve parte na produção. Olha como que isto é grande. Deus ele vai dando as ordens, Israel não tinha nenhuma participação nesse processo do maná. Vocês perceberam nessa passagem? Israel não tinha nenhuma participação, não tinha nada deles aqui. Eles não tinham que fazer nada, eles tinham que apenas obedecer os mandamentos do Senhor em relação a como eles deveriam proceder. Mas quem iria providenciar o alimento seria Deus. Olha como que Deus é um bom Deus. Como Ele é um Deus maravilhoso. Nós só temos que nos alegrar com isso. E Moisés orienta, verso 24, que eles não precisavam ficar preocupados. Que eles podiam guardar, porque na manhã do dia seguinte, ele não ia cheirar mal, ele não ia ter bicho, como aconteceu da outra vez. Porque agora era a ordem de Deus. Irmãos, olha, como nós vimos na outra programação, se eles guardassem o maná, alguns pegaram a mais, querendo guardar sem orientação de Deus, aquilo fedeu, aquilo criou bicho, porque estava fora da vontade de Deus. Agora, neste momento que nós estamos vendo aqui, no verso 24, era a ordem de Deus. Eles podiam guardar até a manhã seguinte, porque não ia cheirar mal, porque agora estava dentro dos planos de Deus. Veja, quando você está dentro do como de Deus, você não precisa se preocupar. Não iria criar bicho. Não iria de forma alguma cheirar mal. Mas quando nós estamos fora do que Deus ordenou, quando nós estamos querendo fazer da nossa própria maneira, aí sim, aí cheira mal, aí cria bicho, aí nada dá certo, justamente porque nós estamos fora do como de Deus. Eu volto a repetir, não adianta você saber a vontade de Deus, mas sim como Deus quer também que aquela lei, que aquela vontade dele
seja aplicada. Deus nunca vai contra a sua palavra. Por isso devemos sempre ficar detrás da palavra de Deus. Não tenha medo de ficar detrás da palavra de Deus, de nenhuma maneira. Mas vamos continuar aqui avançando. Olha como que é a natureza humana. Deus já tinha orientado como eles tinham que fazer, a maneira que eles tinham que fazer. Porém, ainda havia pessoas teimosas que não acreditaram naquilo que Deus estava falando. É triste observar esse tipo de comportamento. Deus, lá no verso 22, onde nós começamos a ler, até aqui o verso 26, Deus está dando toda uma orientação, do 22 ao 26, Deus está dando toda uma orientação de como fazer, do cuidado, da maneira. Mas vamos observar agora o verso 27. Veja comigo, você que está com a sua Bíblia, com o seu caderno de anotação. Vamos ver aí o verso 27. No 7º dia, algumas pessoas saíram para o recolher, porém não acharam. Mas Deus não tinha falado que não era para ninguém se mexer. Deus não tinha falado que era para eles guardarem para um outro dia, porque o sábado ia ser dedicado ao Senhor, que eles não iam encontrar. Mas sempre tem aqueles que duvidam da palavra. Sempre tem aqueles que não prestam atenção no que Deus fala. Não é, irmão? Nós devemos prestar atenção naquilo que Deus fala. Se nós queremos vencer, nós temos que vencer através das orientações de Deus. Cristo venceu através da palavra, do Espírito de Deus. E nós devemos fazer o mesmo. Assim como Cristo venceu através da palavra, nós só vamos vencer através da palavra. E Deus tinha dado esta palavra para eles, para não saírem, verso 25. Mas eles saíram. Agora, não foram todos, foram alguns. Alguns saíram. Quando você quer vencer alguma coisa, você tem que se envolver com alguém que já venceu. Se envolva com quem já venceu. E quem já venceu por nós foi o Senhor Jesus Cristo. Você quer repetir comigo? Quem já venceu por mim foi o Senhor Jesus Cristo. Ele venceu. Cristo venceu através da palavra, do Espírito de Deus. E nós também devemos fazer o mesmo, meus irmãos, para não cairmos nisso. No 7º dia, algumas pessoas ainda saíram para recolher. E Deus foi lá e falou com o seu servo profeta, porque quando o povo sai da linha, quando o povo sai da ordenação de Deus, Deus fala para o profeta. O profeta é aquele que aponta, por isso que as pessoas não gostam de profeta, porque o profeta ele aponta o erro, ele mostra onde está o problema, e as pessoas ficam incomodadas. E lá vai Deus falar com o profeta, verso 28, o Senhor questiona ele: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Veja, Deus deu sábado a vocês. Ele já falou para vocês poderem no 6º dia colher alimento para os 2 dias, para que ninguém se mova no 7º. É Deus que está fazendo isso. Até quando vocês vão se recusar a guardar os mandamentos de Deus? Oh, meus irmãos, como que é triste quando nós vemos pessoas desobedecendo a palavra de Deus, as pessoas ignorando aquilo que Deus está falando. É tão triste e a consequência vem depois. O profeta de Deus para esta era, na mensagem Testemunhas, ele diz assim: é desta mesma maneira com o batismo do Espírito Santo. Você diz: o que faz aquelas pessoas gritarem? Eu não sei. O que quer dizer? É maná vindo de Deus lá do céu. O Senhor quer dizer que realmente sente algo? Eu não creio nisso. Bem, você não tem que crer. O Espírito Santo traz. Eu simplesmente o como e me satisfaço e grito e aproveito bastante.
Deixe o mundo seguir e crer no que eles quiserem, o Espírito Santo. Mas onde ele consegue? De onde vem o maná? De onde vem as coisas que saem do ar, que não se podem ver? Eu não sei, mas ele chega aqui, bem aqui, e amém. Então, eu quero ser obediente a Deus, eu quero seguir aquilo que Deus falou, eu quero comer o maná do dia, o maná da hora que Deus tem feito para nós. Como isto é grande, como isto é maravilhoso, e que nós possamos, meus irmãos, seguir isso, seguir comendo o maná. O maná é a palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. E ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então nós devemos comer desta palavra. E quando você come desta palavra, você é curado, você é libertado, você é ajudado pelo poder do Espírito Santo. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Yeah.